transborda com palavras que exaltam o Rei. És o mais formoso entre todos os filhos dos homens. Ao Rei consagro o que compus, a Ele dou meu louvor. Ao Rei consagro o que compus, a Ele dou meu louvor. Meu coração transborda com palavras que exaltam o Rei. És o mais formoso. Acho que estamos no ar, né? Entre todos Som e imagem, vamos ver se está saindo. os filhos dos homens. Som e imagem, Consagro está saindo. Vamos ver mais um pouquinho. que compus, a Ele dou meu louvor. Ao Rei Ok, consagro Tá, né? ok. o que compus, a Ele dou meu louvor. Quer dar início, pastor Toninho? Amém, glória a Deus. Mais um bate-papo na palavra, que você esteja ouvindo, que realmente o Senhor possa tocar na sua vida e que esse bate-papo na palavra possa trazer entendimento, esclarecimento, né? Nessa área que nós vamos falar hoje, quem pode participar da ceia do Senhor, né? A ceia do Eterno, e que esse bate-papo possa acrescentar na sua vida, né? A palavra fala que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, né? E que esse bate-papo na palavra possa trazer-te conhecimento e acréscimos, né? E gerar principalmente fé no seu coração. Esse é o nosso intuito de todo o bate-papo na palavra, que você creia, né? De acordo com as escrituras sagradas, né? Não a minha opinião, não a opinião do Eisen, nem a sua opinião, mas aquilo que a palavra fala a respeito do assunto. Amém? Então, assim, começando, quem pode participar da ceia do Eterno? Primeiro eu preciso entender o que é a ceia, né? Eu não posso... primeiro eu quero falar o que é a ceia, né? Jesus, ele instituiu a ceia, lá, se nós vemos lá em Lucas 22, 19, vamos abrir a palavra. E Jesus, ele instituiu a ceia numa festa da Páscoa. É isso que é importante nós dizermos. Que a velha aliança que Deus tinha com o povo hebreu, quando ele tirou do Egito, lá em Hebreus 12 fala sobre Êxodo 12 fala que sobre a Páscoa, a instituição da Páscoa, e ali fala que a casa, né, quando foi a última praga, veio a praga do matar os primogênitos, né, para que o povo fosse liberto do Egito, para que prestasse culto ao Senhor. A família passava o sangue nas ombreiras, que significa o Cristo, né? Já estava apontando para Cristo. E ali era a primeira aliança que Deus estava fazendo com o povo hebreu, e ali foi a primeira ceia instituída, que foi na festa da Páscoa. Foi a primeira Páscoa, aquela Páscoa da libertação. E Jesus é a nossa libertação, a nossa salvação. Então você precisa entender esses dois como dizer assim, a primeira aliança e a aliança que Cristo fez na nova aliança na Páscoa, na ceia.
Então, assim, na primeira aliança, a família toda comia o cordeiro por inteiro, comia o pães asmos, tomava as ervas amargas, esses são os símbolos da Páscoa, e eles saíram ali. Então, foi a primeira aliança. Quando Jesus ele fala aqui que ele é a nova aliança, em Lucas 22, deixa eu abrir aqui, Lucas 22, 19 e 20, fala, e tomou o pão, deu-lhe graça, que era na festa da Páscoa, que ele estava reunido com seus discípulos ali, tomou o pão, deu graças, partiu e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, esse é o cálice da nova aliança, que está se referindo à outra aliança, a antiga aliança que havia com o povo hebreu. O Deus tinha uma aliança com o povo hebreu. E aqui Jesus, ele abriu essa aliança para que todos que nele crescem tivessem salvação, tivesse libertação dos seus pecados. Então, mas a mão do que me trai está comigo. Está falando sobre Judas. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio do que foi traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles havia de ser fazer isso, que iria trair, né? Então, assim, uma das coisas que eu quero deixar bem claro, Jesus, ele não impediu nem de Judas participar da ceia. Sabendo que ele era o traidor, sabendo que ele estava ali, né? E depois, no decorrer do bate-papo, a gente vai falar muito sobre isso. Então, assim, Jesus é a nova aliança. E ele fala assim, para fazer isso em memória de mim. Quando o povo hebreu saiu do Egito, Deus também falou, fazer isso, comemorar essas festas perpetuamente. Por quê? Para que ensinasse aos filhos o que era a libertação, que eles eram escravos do Egito, libertação. E aqui Jesus está falando assim, olha, fazer isso em memória de mim, porque vocês eram escravos do pecado, mas em Cristo, quando você me aceita como meu Senhor e Salvador, o que acontece? Você é liberto. Então a ceia representa o quê? A libertação, a nossa libertação. Como na primeira aliança também significava o quê? A libertação, é a salvação. E é isso que Jesus estava falando referente à ceia. Então, eu preciso essa entender... mensagem, né? Essa mensagem eu preciso entender o significado da ceia. É a mesma coisa, eu não posso fazer da ceia um ritual religioso. Eu tenho que ter entendimento daquilo que eu estou fazendo. E esse entendimento, como na primeira aliança, eu preciso ensinar para os meus filhos esse entendimento. O que é a ceia? Né? Eu preciso ensinar aos meus filhos desde pequeno o significado da ceia. O significado do quê? Que Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados e ele ali falou, isso aqui é a nova aliança, porque a Páscoa tem tudo a ver com a Páscoa da primeira aliança. Só que Jesus aqui está falando, eu sou a nova aliança. Eu não sou uma aliança só de um povo exclusivo, mas essa aliança ela é expandida para todos aqueles que creem em mim. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo, essa aliança foi expandida. Então, eu preciso tomar a ceia com entendimento, né? Mas, infelizmente, o ser humano, para ter o governo das coisas, das pessoas, principalmente, eles criam regras para que as pessoas não tenham liberdade em Cristo, mesmo na ceia. Verdade. Eu acho interessante como Deus, ele, como eu sempre falo, né? Ele vem tentando explicar para a humanidade o significado das coisas, né? O que o homem precisa. A mesma batida, a mesma mensagem desde o começo do mundo, né? Que o homem ele precisa de salvação, né? E para ele atingir esta salvação, né? Para ele ter esta salvação, ele precisa ser liberto, né? E há um só ser divino que pode dar essa salvação, e há um só ser divino que pode dar essa libertação. E este homem, né, que foi criado por Deus, ele pensa que pode, primeiro que ele pode se safar das coisas. Primeira coisa é isso, ele pensa que pode se safar. Segunda coisa, ele pensa que pode ele mesmo dar jeito para a vida dele. E aí Deus, desde o começo do mundo, vem provando, e vem alertando, e vem instruindo
que isso não é possível. O homem salvar por si mesmo, o homem se guiar por si mesmo, o homem ter bons pensamentos por si mesmo. Não, então, Deus vem explicando desde o começo, como você falou, né? Talvez, eu não sei se seria essa palavra, você esqueceu a palavra, talvez 2 pilares, né? Vamos dizer assim, que você falou, a antiga aliança e a nova aliança, né? É Como são mente 2 do Novo pilares. Testamento, né? Isso, exatamente. Que nos traz o que totalmente que nos traz uma história, né, e nos confirma uma história de realidade, né, para onde a gente deve seguir, para onde a gente deve ir, né. E então Deus quer nos dirigir, ele comanda, ele tem a batuta, né, ele rege todas as coisas como um maestro. E ele já deu essa mensagem desde o começo do mundo, né, sobre a salvação, né. E agora é o que a gente está falando sobre a ceia também, que a gente agora vai poder explanar um pouquinho mais sobre isso. Né? Então, Jesus ele institui a ceia, né, para que os seus seguidores, aqueles que são cristãos, né, lembre-se sempre do sacrifício que foi feito ali. É para a lembrança, ó, toda vez que vocês fizerem isso, fazer em memória de mim. Lembre do sacrifício que eu fiz. Então, a ceia ela vem trazer o quê? A comunhão, a unidade em Cristo, renovar a aliança. Toda vez que você participa de uma ceia, você está renovando a aliança, né? Você renova, fala assim, olha, eu estou renovando a minha aliança contigo, Senhor. Eu realmente creio no sacrifício que Jesus fez ali na cruz e eu sei que tu ressuscitaste para que eu tivesse vida e vida com abundância. Só que assim, quem pode tomar ceia, né? Então, de acordo com as escrituras sagradas, se você é salvo, você pode tomar a Santa Ceia. Se você já declarou, não é. Algumas igrejas até falam, não, você precisa ser batizado primeiro. Mas eu falo assim: se você é salvo, você já declarou com a sua boca, confessou que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, você, no meu modo de ver, você é salvo. Porque o batismo não salva, a ceia não salva. O que salva é eu crer, eu declarar e ter atitudes, né, que confessam a minha fé. Não adianta eu falar que eu tenho fé em Cristo Jesus, mas as minhas atitudes não convêm com aquilo que eu falo. Então, as minhas atitudes, né? Eu com a boca falei, porque o meu coração está cheio daquilo que eu estou falando. E as minhas atitudes estão cheias da verdade de Cristo. Então, assim, de acordo com as Escrituras Sagradas, então todo aquele que é salvo, ele pode tomar a Santa Ceia, né? E depois nós vamos entrar em detalhes. Eu só quero algumas coisas que, se não é tão errada, é cômica e até engraçada, né? Assim, hoje eu não sei porque faz tempo que eu não participo de algumas denominações nesse sentido, mas assim, as pessoas antigamente só podia tomar ceia se tivesse de paletó e gravata, algumas instituições, né? E tinham outras instituições, se o teu paletó não fosse aberto atrás, se fosse aberto atrás, você não poderia tomar ceia, porque aquilo ali estaria escandalizando, um paletó aberto, porque tinha um pessoal que falava que era pecado. O tamanho do cabelo da pessoa, se a pessoa não tivesse com cabelo curto, em algumas instituições não poderia tomar ceia. Se não tivesse de saia, não poderia tomar ceia. Então, assim, são regras que os homens fazem e dificultam a comunhão do corpo de Cristo, né? E uma das coisas, assim, não é o pastor que julga. A própria palavra fala lá em 1 Coríntios 11, 28, a palavra fala assim, Paulo escrevendo aos Coríntios, fala assim, examina-se, pois, o homem a si mesmo. O homem, eu, você, tem que se examinar, né, a si mesmo. E assim como comam desse pão e bebam desse cálice. Então, o homem deve se examinar a si mesmo. Eu não posso falar, hoje você não pode tomar ceia porque você está em pecado. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Faz de conta, se a pessoa está com alguma coisa errada, eu preciso ensinar e não proibir. As pessoas preferem proibir do que ensinar. Ensinar o que é correto.
E se a pessoa, mesmo assim, quiser tomar ceia, é ele com Deus, é responsabilidade dele com Deus, não é eu que sou responsável. É verdade. Né? Então, assim, são alguns fatores que, muitas vezes, os líderes, eles, vamos dizer, não é um capricho, é mais capricho mesmo, não como é que eu posso fugir a palavra agora, mas é mais um capricho do ser humano dizer, eu tenho autoridade, então você não vai tomar ceia. Eu não posso impedir isso. Eu tenho que ensinar a pessoa, né, para que ela possa tomar a ceia ou não. Tomar dignamente, que a própria palavra fala, né? Que Eu eu gosto não muito posso dessa tomar palavra. indignamente, né? Lá em 1 Coríntios 11, 29, fala, todo aquele que participa da ceia tem o compromisso de viver a partir da palavra, né? Caso contrário, tomará a ceia para o seu próprio juízo de condenação. Então, o que eu tenho que, como pastor e como líder, eu tenho que ensinar a pessoa a tomar a ceia dignamente e não para trazer julgamento para a própria vida dela, né? O próprio Judas estava ali indigno para tomar a ceia, mas Jesus não proibiu ele. Tanto é que ele molhou o pão e deu o pão molhado para Judas, né? É que a gente tem um entendimento, assim, a pessoas mais religiosas têm entendimento que a ceia é aquele pedacinho de pão e aquele cálice. Não, a ceia era alimento que você tinha. Você tinha um banquete, você comia na igreja. A igreja tinha comida, além do pão, né? E tem um segredo muito grande na ceia. O segredo principal é você partir o pão. Jesus, ele partiu o pão. Como ele diz, eu vou ser partido por vocês. Mas o partir também do pão é eu repartir aquele que está em necessidade, eu ter o pão, eu repartir o pão com aquele que está em necessidade. Isso é ceia, isso é comunhão, isso é cristianismo. Jesus estava ensinando ali, ó, o partir do pão, o cálice, o vinho, o sangue, a alegria, a presença do Espírito Santo, você dá para a vida das pessoas. É esse partir do pão e tomar do cálice, né, da comunhão, o cálice da Verdade. nova aliança. Eu gosto muito desse versículo que fala que o homem deve examinar a si mesmo. Isso me dá uma responsabilidade individual, né? Como Deus diz assim, ó, a responsabilidade é sua. Pensa um pouco, raciocina um pouco. Não vive no raciocínio de outros, no pensamento de outros ou nos sentimentos dos outros, né? A ponto de assim, é sua responsabilidade. O que nós estamos fazendo é responsabilidade de salvação, de ser salvo, né? E estar consciente. O que muitas vezes acontece é de transferir, como sempre, transferir essa responsabilidade. Você ora por mim, né? É o que se fala, o crente 6 horas, né? Você ora por mim, e de repente você deixa também para outra pessoa dizer se você deve ou não deve tomar a ceia. Eu acho que a palavra muito importante que você citou e falou é sobre ensinar, instrução, falar para a pessoa, dizer assim, olha, vou abrir a palavra aqui, vou instruir você sobre tal assunto, que é esse assunto da ceia, tal. E a Bíblia diz assim, 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 mas fica a seu critério tomar ou não. Se você se sente bem, se você tem a mente, somente não está condenando, não está te pesando, perceba se o Espírito Santo está falando com você, para você não tomar, ou então para você tomar. Então, eu acho isso importantíssimo, você poder trabalhar com essa reflexão que você pode fazer sobre si, né? E muitas vezes acontece o seguinte, né? Quem está de fora observa os pecadões, se é que existe isso, se é que existe. E quem está com em si mesmo, cada um sabe, né? Eu, você, cada um que nos está assistindo, cada ser humano, cada irmão e irmã, sabe dos pecadões e também sabe dos pecadinhos. Quem está de fora só sabe dos pecadores, né? Se é que a gente pode qualificar isso aí, dizer tamanhos de pecado, né? Então, eu acho que por isso também que é dito na palavra de Deus, examine o homem a si mesmo. Só você sabe aonde está pecando, né? No sentido assim, só você. É claro que às vezes um pecado pode reverberar e todo mundo saber,
Mas no fundo, no fundo, no fundo do teu coração, como diz a palavra, enganoso é o coração do homem, você sabe onde você cai, você sabe onde você pega. E só você, por isso que a Bíblia diz assim, entra no seu quarto e em secreto, como dizendo assim, olha, é muito individual isso, é muito face a face, você tem que conversar com Deus, você e Deus, face a face com Deus, e dizer assim, e colocar as suas debilidades diante de Deus. E eu acho isso importantíssimo. Se uma denominação, uma igreja local se portar, um pastor se portar como cuidado, no sentido de não julgamento, mas cuidado, no sentido de instrução mesmo, de estiver instruído, falando assim, olha, toma cuidado, meu irmão, você é minha ovelha, tal, toma cuidado para aquilo que você vai fazer, tal. Eu acho muito bem-vindo. Agora, se diz assim, você não pode, aí já saiu fora do que é comunhão, né? Do que é salvação e do que a própria palavra diz, né? Então tem que saber lidar com essas coisas, né? E como você disse bem, está relatado na Bíblia, que o próprio Judas era um traidor. Judas traiu quem? O próprio Jesus. E o próprio Jesus como Senhor, Salvador, Pai, Deus Todo-Poderoso, não levantou o braço para dizer assim, ó, fora da mesa. Ele não disse isso. E aí, isso me até, saindo um pouquinho, né? Mas ao mesmo tempo é a mesma coisa, porque estamos falando de comunhão. É interessante a gente pensar e refletir o seguinte, há muitas pessoas que estão junto com a gente, que estão participando da vida de trabalho, da vida familiar, da vida da igreja, né, local, de todas as coisas, né? E muitas vezes pessoas que não têm bom senso de conviver com você, né? E se porta muitas vezes como traidor, como a pessoa que passa, vamos dizer assim, a rasteira, tal. E aí a Bíblia nos ensina o seguinte, aonde você deve ir, né? E o quanto você deve suportar. Dizer assim, ó, ele é ele, né? Ele é ele, ele está comprometido com Deus. Deus vai julgar esse tipo de coisa e Deus vai fazer o que ele tem que fazer, né? Porque também Deus não é vingador. Deus é justiça. Então, é só uma coisa que eu queria abrir aí um parênteses. Mas é interessante como a Bíblia fala para examinar e a gente tem que tomar essa postura de se examinar. Reflexão todos os dias, todos os dias. Né? Amém. Lá em Romanos 3:23, a própria palavra fala que todo ser humano ele é nascido do pecado, em pecado, né? Em pecado. E nós merecemos a graça de Jesus sobre as nossas vidas, a sua presença, para que nós possamos ser libertos daquilo que fomos gerados em pecado, né? Porque eu sempre falo, uma coisa é você nascer em pecado, outra coisa é você estar sujeito ao pecado, e outra coisa é você viver no pecado. São coisas diferentes, né? Então, assim, a ceia serve também para você ter o arrependimento ali dos seus pecados. E você confessar ali. Eu acho interessante a Igreja Católica, né? Eu já fui católico quando criança, e todo domingo a minha mãe fazia eu me confessar, né? Não por livre e espontânea vontade, mas ela exigia que eu fosse confessar e tinha que comungar todo domingo. Então, assim, embora de uma maneira errada, mas de uma coisa certa, eu estava confessando meus pecados antes de ter a comunhão, né? Que lá é a hóstia, não o pão e o vinho, mas era a hóstia. Então, assim, isso é muito interessante, porque muitas vezes você faz um ritual da ceia e você não se arrepende dos seus pecados antes de tomar a ceia. Porque todos, como a própria palavra, nós nascemos, né? Nascemos em pecado. Lá em Romanos 3:3 fala que todos nós temos a natureza pecaminosa em nós, porque nós nascemos em pecado. Mas nós temos também em Cristo Jesus a libertação desses pecados, mas eu preciso confessar esses pecados. Não digo que se deve confessar para o pastor, pode, se você achar necessidade de falar com o pastor, algum assunto mais grave, alguma coisa assim, para ter uma orientação, um esclarecimento, mas você com Deus ali, você se arrepender profundamente, se arrepender de ter falado mal de alguém, se arrepender de não perdoar alguém, se arrepender de tantas coisas que as pessoas... Por isso que muitas pessoas estão sendo julgadas na ceia,
Porque a ceia também é um julgamento. É um testemunho que você está testemunhando que você é cristão, que você reconhece que Jesus morreu na cruz, mas, ao mesmo tempo, se você faz, né, indignamente, como a própria palavra fala lá em 1 Coríntios 11, você está trazendo julgamento para você. Porque eu não me arrependo do pecado. Eu tomo a ceia porque, assim, eu estou mostrando para todo mundo que eu estou santinho, né? Vamos dizer assim, o religioso, ele pensa assim, eu estou tomando a ceia porque eu sou santinho. Não, você está tomando a ceia porque você está testificando do sacrifício que Jesus fez na cruz, que você é cristão. Essa é a aliança que Jesus fez ali na Páscoa, quando ele sentou ali com os discípulos. Por isso que, só uma coisa que eu queria aí dizer, talvez, não sei se você concorda ou não, mas eu não gosto do termo Santa Ceia. Eu não gosto do termo Santa Ceia, no entanto que a palavra, não vi nenhuma, não lembro de ter visto nenhuma tradução sobre Santa Ceia. Eu vi sobre ceia ou ceia do Senhor, né? Porque aí eu fico me perguntando, Santa Ceia é Santa Ceia ou como é que fala? A ceia é santa. Por quê? Por uma coisa, exatamente o que você colocou, falou, inclusive, aí, sobre ritual, de fazer as coisas ritual. Nós já falamos sobre nas outras lives, sobre festas, né? Festa da Páscoa, festa dos tabernáculos, e que é muito bom até que se faça, mas não é ritualista. Ele tem uma parte como é que fala, de expressiva mensagem nessas festas. Assim como a ceia tem a sua parte de expressiva mensagem, que nós estamos falando e discutindo hoje, falando sobre esse tema hoje, a ceia do Senhor. Então, por isso que eu não gosto dessa palavra Santa Ceia, porque muitos, você falou, né? Há muitos vão lá e tomam a ceia para dizer que é santinho. Santo, né? Então, por isso que eu não gosto. Ah, mas tem algum problema falar Santa Ceia? Eu acho que não. Eu acho que não tem problema falar Santa Ceia. Desde que você interprete mesmo a coisa certa e entenda a coisa certa, né? Por quê? Porque se me dá... Eu me lembro na palavra de Deus de ter lido falar sobre os santos. Somos nós. Santos somos nós. Mas eu nunca vi falar sobre Santa Igreja, Santa Cruz, de Cristo, na Santa Cruz, Santa Ceia. Que você quer dizer que aí pode me perguntar, mas você quer dizer que você não acredita que é santo? Claro que eu acredito que é santo, mas eu acredito que é tão santo, que não pode ser adorado. Sim, Deus somente pode ser adorado. Só Deus pode ser adorável. Então, por quê? Porque se a palavra ceia significa sentar à mesa e ter comunhão, então é isso que significa. É isso que significa. É claro que tem uma coisa expressiva de santa, porque é o corpo de Cristo está dizendo, é o sangue de Cristo derramado. É claro, eu vou entender que é isso. Mas aí as pessoas começam a fazer rituais, né, a ponto de ritualizar essas coisas. E isso que me deixa um pouco meio assim, raciocinando sobre isso, né? Até porque eu já vi, né, e eu sempre falo, sem condenação nenhuma, e também não acredito que seja uma coisa, do diabo. Não acredito que seja do diabo. Mas eu acredito também que foi uma coisa muito emocional. Às vezes as pessoas participam da ceia, né, do Senhor, e o que acontece? Muitas vezes, naquele momento de participar da ceia, parece que entra num ápice ou numa coisa de dizer assim, olha, fui arrebatada, fui não sei o quê. Mas é vida comum todos os dias e aquilo está me trazendo uma mensagem. E o que importa é a comunhão, claro, o que importa a comunhão, o que importa é essa mensagem que está se passando sobre o corpo e o sangue de Cristo, que foi derramado. Então, o que importa é isso. Mas eu já vi pessoas, como dizendo assim, vou dizer assim, para até quem está nos assistindo nos entender. E o pastor falou assim, agora você levanta o pão, significando o corpo de Cristo. Daqui a pouco parece que a pessoa entra num ápice de glorificação, num ápice de... Mas não é isso. A capacidade de interpretar e de entender o que significa aquilo, né? Então, você não precisa daquilo ou daquele momento para entrar num ápice de arrebatamento ou sei lá o que for, né? Então, eu acho que precisa
a gente precisa entender muito bem o que significa esta comunhão, esta salvação que essa mensagem vem dizer, né, o significado, que isso foi falado, fazer isto em memória de mim. Pensar nessa, em memória de mim. Não que aquilo vai te trazer a presença de Jesus naquela hora, naquele lugar, né? É como fosse aquela palavra que tem sobre, que diz que o camarada descia no tanque de Betesda, né? Que aí tinha um anjo que descia. Então, essas coisas precisam entender, porque senão a gente está num papo, as instituições, né, começam a se tornar religiosas e entra num papo de ritual mesmo para fazer essas coisas. E falar, não deve fazer? Não, claro que deve fazer, né? Deve orar? Claro que deve orar. A ceia santa? Claro que a ceia é santa. Mas precisa tomar cuidado com o ritualismo, né, de entender. E aí começa a dizer assim, não, tem que ser feito todo dia, toda semana. A primeira que a Bíblia nem fala sobre isso, né, a número de vezes que deve ser feito, mas deve ser feito, é claro, né, fala sobre comunhão. Eu queria dizer isso aí, colocar essa parte. Então, é aquilo que eu falo, quando você faz a ceia, em termos de ritual, quando fala Santa Ceia, já está trazendo um obstáculo para as pessoas não tomarem a ceia, aquele que se sente pecador. Pois é, exatamente. Então, assim, porque é só os santos que podem tomar a ceia, né? Ali, quando Jesus tinha um que ia trair, né? Um que ia negar, que estava ali na ceia, mas Jesus não recriminou eles todos. Jesus sempre incluiu os pecadores. Ele não excluiu os pecadores. Ele nunca excluiu uma prostituta, ele excluiu o sacerdote, ele excluiu o levita. Porque quando eles não socorreram aquele samaritano, ou quando o samaritano socorreu aquele que foi assaltado, ele falou assim, olha, esses aí estão excluídos. Muito pelo contrário. Então, assim, as pessoas inventam umas nomenclaturas para excluir e para barrar as pessoas. Quando fala Santa Ceia, você fala, puxa vida, eu não sou santo. Exatamente. Eu sou pecador. Mas só o fato de você falar que eu sou pecador, reconhecer isso, e aí você entra num arrependimento ali, eu fico assim indignado às vezes, né? Mas cada um sabe se estão indigno ou não para tomar a Santa Ceia. Mas, assim, eu vejo as pessoas não tomarem a ceia. Eu fico assim, quando eu fazia parte da instituição, né? Eu ficava assim meio indignado, porque eu falava assim, por que esse cara não se arrepende e toma ceia? Não é para excluir, para incluir você. Então, assim, às vezes eu ficava indignado, depois eu ia conversar com a pessoa, quando terminava o culto, eu fazia questão de conversar com aquela pessoa. Porque é a preocupação que você tem, não para incriminar, mas para ensinar que o arrependimento, a ceia não é para excluir, mas a ceia é para incluir, é para eu me arrepender. Ali, eu trazer em memória de mim, falar, puxa, Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, eu preciso me arrepender. Agora, quando você toma a ceia indignamente, é assim, você toma como um ritual, você não se arrepende e você continua fazendo as mesmas coisas no dia seguinte. Você toma a ceia, aí você vai esperar outra ceia no mês seguinte. E até eu quero falar alguma coisa da igreja primitiva. Jesus ele fez a ceia na Páscoa, né? Então, tudo indica que a ceia teria que ser feita na Páscoa. Tem uma denominação aí, não vou falar, né? Eles fazem a ceia uma vez por ano, uma instituição aí. Até falam que não são irmãos, são primos, né? Mas eles fazem uma vez por ano. Eles fazem geralmente no final do ano. Na passagem de ano, eles fazem a ceia uma vez por ano. Mas lá em 1 Coríntios, deixa eu dar uma olhada aqui. 1 Coríntios... Não. É Atos 27. Atos 20, capítulo 7. Capítulo 20, versículo 7. Vamos do 6 em diante. E nós, depois dos dias dos pães asmos, que era da Páscoa, navegamos de Filipos em 5 dias, fomos ter com ele, e Trode, onde permanecemos 7 dias. No primeiro dia da semana,
reunindo-se os discípulos para partir o pão, no primeiro dia da semana, para partir o pão. Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Então, aqui fala, no primeiro dia da semana, reuniu-se os discípulos para partir o pão. Então, é no primeiro dia da semana, mas também era na festa da Páscoa, pães asmos. E a festa da Páscoa, elas são divididas em 3 festas. Qualquer dia eu ministro sobre isso, que é Páscoa, os pães asmos, né? E a própria Páscoa, que é o molho das primícias, né? Fala, são 3 festas dentro de uma festa, que na realidade são 7 festas, divididas, são 7 comemorações em 3 festas. É meio complicado isso. A Páscoa é dividida em 3, tem a festa de Pentecoste uma, e tem a festa de Tabernáculos, são divididas em 3 etapas. Então, são 7 eventos dentro de 3 festas. Qualquer dia eu ministro sobre isso daí. Mas o que nós vemos aqui, e que aqui fala que é no primeiro dia da semana, mas era no dia 7 dias depois da Páscoa. E a Páscoa é a única festa que você pode comemorar, porque a Páscoa tem que se comemorar onde você mora, onde você reside, na cidade que você está. E se eu estivesse viajando e não estaria com a minha família ali, quando eu chego, eu posso comemorar a Páscoa em qualquer dia. É a única festa que pode ser comemorada em qualquer dia. Porque Jesus está sempre disposto para nos salvar em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer momento. Eu não preciso de uma data específica, eu não preciso de um dia específico, né? Mas aí o ritual, a religiosidade vai falar, não, nós vamos fazer a ceia no último dia de cada mês, ou no primeiro dia do mês, aqui está falando que é o primeiro dia da semana, então seria toda semana, então do primeiro dia da semana, se você for pegar o pé da letra. E se você for ver aqui, era na Páscoa, porque a Páscoa eram 7 dias de festas. Tanto é que Jesus nasceu, morreu, ele fez a ceia na Páscoa, ele morreu na Páscoa e ele ressuscitou na Páscoa. Você pode ver que a Páscoa não era um dia só, eram vários dias de comemoração da Páscoa. Então, ele fez a ceia no dia da Páscoa, celebrou a Páscoa como judeu, porque ele estava fazendo memória daquilo que foi a libertação do povo hebreu do Egito, que é isso o significado da Páscoa. Páscoa é salvação, é libertação, é quando o anjo da morte passou e trouxe libertação para o povo hebreu ali no Egito. É a mesma coisa de Jesus Cristo, porque o Velho Testamento, a primeira aliança, estava fazendo menção da nova aliança que era em Cristo Jesus. Você não ia mais comer um cordeiro, mas Jesus era o cordeiro pascual. Por isso que ele fala, se quem não comer do meu corpo, da minha carne e beber do meu sangue, não tem comunhão comigo. Então, a ceia é a comunhão. A comunhão do quê? Eu estou testemunhando e creio naquilo que Jesus fez por mim. O cristão está testemunhando. E não fazer como um ritual, né? Você tem que se arrepender dos seus pecados e tomar a ceia. Você não pode tomar indignamente. Você tem que pedir perdão para Deus ali. É a mesma coisa, se você falou mal de alguém e está ali na igreja, você tem que ir lá pedir perdão antes de tomar ceia. A própria palavra fala que Deus não aceita nem a tua oferta se você tiver com diferença com outra pessoa. É melhor você deixar ali a tua oferta e se reconciliar e depois você ofertar. Deus não barganha nada. Deus ele quer que você seja simples, né? Ter uma vida simples, santa diante do Senhor e diante das pessoas. E sem atos religiosos, muitas pessoas estão tomando a ceia porque eu sou santo. Não, você está tomando a ceia porque você é pecador e você tem que testemunhar que você é pecador e depende da graça de Cristo, você depende do Senhor ali. Verdade. Agora, é importante dizer que essa passagem diz uma coisa que para mim é bastante significativo, né? Que fala assim, em memória de mim, né? Em memória de mim. Isso é uma coisa assim, registra na sua memória, né?
registra na sua memória, né? Registra na sua memória esse memorial, esse acontecimento, essa mensagem para que você se liberte, né? Pensa sempre no quê? Porque quando a gente participa da ceia, há uma tendência, né? Até porque se fala examine o homem a si mesmo, né? O que está dizendo? Que é condição de vida, estado de espírito, né? Então, há uma forte tendência de você de visualizar os seus pecados na sua frente. Ou lembrar dos seus pecados, aquilo que você fez, onde você está caindo. Que é exatamente isso, correto, né? Mas quando eu estou dizendo em memória, né, trazer a memória, quer dizer, o acontecimento, a comunhão, o sacrifício de Cristo, eu estou dizendo o seguinte, que essa coisa, essa história, este fato que aconteceu, né, que tem valor e tem significado, tem essência, ele vale mais do que os seus pecados, ele tem muito mais valor do que os seus pecados. Então, você reflita e traga na sua memória esse registro para você dizer assim, ó, eu preciso dar valor à mensagem da cruz, ao sacrifício da cruz, e matar aquilo que está embaixo, que é os pecados, né? Para que eu venha o quê? Ressuscitar e ser participante do corpo, né? Ser socorrido, né? Então, eu creio e acredito assim, que ele me traz esta atitude de se reunir com os irmãos e de pegar o pão, e como você falou assim, tem que partir, né? Essa atitude de se ter com os irmãos, né? Seja que for, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, seja o que for, mas que seja uma atitude leal, fiel, verdadeira, com essência, onde possa sempre eu me remeter a um pensamento vivo de verdade, que Cristo morreu na cruz por mim, por isso somos irmãos, e por isso temos que andar certo, né? E não aquela, como posso dizer, não aquela atitude em si de pegar um pão e pegar um suco de uva, um vinho, pegar e colocar para dentro do meu corpo. Estamos dizendo de um significado, né? Senão, como eu falei do ritual, né? Senão eu vou ter que batizar várias vezes também. Porque o batismo significa morte. Então, você assim, agora eu estou me batizando de novo porque eu me arrependo dos meus pecados. Aí você vai lá, peca. No outro mês, quero me batizar de novo porque eu me arrependo dos meus pecados. O grande ato, o grande ápice, a grande coisa é você assim, ó, eu me batismo me arrependendo e como publicamente eu confesso. E aí o que acontece? E isso seja um memorial para você, um significado valoroso, onde você pode dar valor a ponto de dizer assim, ó, eu não posso pecar, eu não posso voltar para trás. A mesma coisa, para mim, é a ceia do Senhor. Diz assim, ó, eu preciso valorizar o significado da morte de Cristo, da salvação, desse sangue, desse corpo, isso valorizar. Então, eu trago na minha memória esse acontecimento de Cristo morreu na cruz por mim. Então, eu reflito e eu me examino para dizer assim, eu me arrependo. Eu me arrependo dos meus pecados. Não estou valorizando o suficiente a obra da cruz e preciso valorizar, né? Eu acho que isso é muito significativo, pensar sobre isso, refletir sobre isso, né? Então, uma outra coisa assim que as pessoas falam, mas criança pode tomar ceia? Eu falo assim, Jesus ele nunca excluiu as pessoas. Ele sempre incluiu as pessoas. Mas a pessoa precisa ter consciência para tomar ceia. A pessoa ela precisa ser batizada para tomar ceia. A pessoa precisa ser casada para tomar ceia. Então, eu vou pegar alguns exemplos e eu quero que você me responda se você deve excluir ou você deve incluir. Uma hipótese. Uma mulher é amaziada, tem filhos com uma pessoa, ela se converteu, e o marido não quer casar. O que ela faz? Deixa o marido? Ela não pode tomar ceia? Vamos parar de hipocrisia, né? É muita hipocrisia, não. É muita hipocrisia, cara. Aí, a criança... Deixa de dar o dízimo. Se não deu o dízimo, não pode tomar ceia.
Se não ofertou, não pode tomar ceia. Se não participou da cruzada, não sei do que lá, não pode tomar ceia. Se você não participou do estudo bíblico fulano de tal, você não pode tomar ceia. Me fala onde que está isso biblicamente, meu irmão. Então, assim, uma vez Jesus, Lucas 18, 16, 17, fala assim, mas Jesus, chamando a si, disse, deixa-me vir os pequeninos e não impeçais, pois dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Olha o que Jesus fala sobre as crianças. Então, assim, mas a pessoa precisa ter entendimento. Isso aí cabe aos pais dar um entendimento às crianças, aos pais. Como os judeus ensinavam da primeira aliança, a ceia, a Páscoa é a ceia, irmãos. A Páscoa que representa a ceia do Senhor. E a Páscoa todos comiam, a família comia, a criança, adulto, adolescente, comiam da Páscoa, porque você comia o cordeiro pascual que tira o pecado do mundo. Aquele simbologia que tinha na primeira aliança. A segunda aliança é o pão e o vinho, que é o símbolo da aliança que Jesus ali falou, fazer isso em memória de mim. Então, não exclui, os pais têm que ensinar os seus filhos, né? O que é errado e o que é certo, discipliná-los pelas escrituras sagradas, disciplinar seus filhos e ensinar o que é certo. E que na hora da ceia, falar assim, filho, você vai tomar a ceia, pode ser qualquer idade, irmãos. Tem uns que, às vezes, deixam um pão e um vinho separado para as crianças, consagra esse, e daqueles que não é consagrado, eu não sei. Tem umas coisas que o pessoal fazem que só Jesus para ter misericórdia. Então, Jesus, entendo isso, irmão, Jesus nunca exclui ninguém, não exclui o homossexual, não exclui a prostituta, não exclui ninguém. Você deve incluir no amor de Cristo para que as pessoas se arrependam. É através do amor que as pessoas se arrependem, não é através de você criticar. A tua crítica não vai levar ninguém a se arrepender. Entendam isso. Você tem que amar o pecador e não o seu pecado. O seu pecado tem que ser corrigido. Você tem que falar. O líder ou o pai tem que falar para o seu filho, olha, você está errado nisso. Você tem que ensinar. Mas você não pode condenar. Você não pode excluir. Pastor Toninho, eu queria falar uma coisa aí, pegando esse gancho que você está falando. É interessante isso aí, porque às vezes vem com os tais rituais que não deixam muitas vezes o filho participar da ceia, porque o filho não tem idade para isso, não tem responsabilidade, vamos dizer assim, até falar, ele é molecão, ele é não sei o que, não leva nada a sério e tal. Mas não deixa participar, porque é participante do corpo de Cristo, diz a palavra, participante do corpo de Cristo, mas deixa participar de outras coisas, né? E não tem revelação, não, isso aqui você não pode, isso aqui você não pode, porque isso aqui é sério, tal, não sei o que, tem que ser santo, né? Então, aí, mas deixa participar de outras coisas, né? Não olha, não fica de olho, meu filho tá indo por esse caminho, tá participando, né? Então, tem que tomar cuidado, tem que ter um pouco de bom senso, tem que ter um pouco, assim, de revelação da palavra e olhar no campo espiritual da coisa. Não é material, não é ritual, né? Aquilo não é ritual que está sendo feito, é espiritual, é saúde, como você disse muito bem, que fala a palavra, né? Todos da família participavam, todos. Eu lembro dos meus filhos quando eram pequenos, agora estão adultos, eles pequenininhos participavam, a gente dava para eles. Se você, talvez eles nem conhecia, nem sabia que era suco de uva aquilo lá, nem sabia o nome, né? Mas participava, porque eu como pai, né, minha esposa como mãe, eram testemunha que nós estávamos criando os filhos para Deus e eles estavam sendo participantes do corpo de Cristo. Isso é saúde para a família. Então, a família tem que tomar essa decisão. Aqueles que nos assistem e nos escutam, tome a atitude de ir lá na reunião que você vai na sua igreja e dar sim o cálice, dá sim o suco para o seu filho, dá sim, explica para ele, como o pastor Toninho, inclusive, falou agora, né? Explica para ele como é que é, e vai explicando. Não entende. Não, mas vai entender. Se está o quê?
incutindo. Chega uma hora ele diz assim, pai, mãe, não vai ceiar não? Eu não vou ceiar? Nós não vamos ceiar? Vai ser isso. Isso é bom, é maravilhoso, né? Então, é tremendo isso, né? Porque você está incluindo os teus filhos, né? Numa coisa que é santa. E muitas vezes você deixa eles se incluir numa coisa que não é santa, né? Exatamente. Se você Exatamente. falar sobre o batismo, sim, você é uma decisão pessoal que vai, mas é através dos ensinamentos que, a cada dia que você vai dando, que a pessoa vai sabendo as decisões que vão tomar. Né? Ontem foi aniversário da minha netinha, eu vou até contar algo para testemunho da glória do Senhor. E aí, cantaram parabéns, tal, aí pediram para orar, né, para mim orar, e assim, no parabéns tal, o primeiro bolo para quem vai? Aí tava todos os avós só, porque não foi para todo mundo, só foi para os avós. Aí falou assim, você vê como, ó, 6 anos, né? Como que ele disse? Se eu falar que é para o meu pai, a minha mãe vai ficar chateada. Se eu falar que é para o meu avô, o outro avô vai ficar chateado. Então, o que ela fez? Ela deu para o irmãozinho dela. Ó, eu vou dar o primeiro de bolo para o meu irmão. Tudo bem, passou. Aí eu fui orar, né? Aí eu falei, uma pequena frase só, uma palavra, que tudo em primeiro lugar, nós temos que buscar o Senhor em primeiro lugar. Ia começar a orar e falou, é mesmo, vovô, então o primeiro pedaço de bolo não é para o meu irmão, é para o Senhor o primeiro pedaço de bolo. Você vê, ela entendeu a palavra. Entendeu? 6 anos, ela entendeu a mensagem. Eu vi que ali muitos adultos que estavam ali não entenderam o que eu falei. E ela, com 6 anos, entendeu. Ela entendeu, com 6 anos ela entendeu. Então, não subestime o seu filho, se tiver 3, 4 anos. O Espírito Santo está ministrando ali para ele. 1 ano, na tua barriga ali, você está num culto, você está ouvindo a palavra, a criança está recebendo os dínamos do Espírito, irmãos. Não limite Deus. Não limite Deus. Não subestime uma criança de 1 ano, 2 anos, você acha que ela não está entendendo? Ela está entendendo tudo porque ela está recebendo no Espírito. Ela pode não estar entendendo naturalmente, mas espiritualmente ela está recebendo. Não deixe que o teu filho não participe de uma reunião. Não deixe que o teu filho deixe participar da ceia. Não exclua. Porque se você excluir, o mundo vai incluir. Exatamente. O mundo vai incluir. Vai incluir. Então não exclua, ame. Faça com amor, faça com entendimento, ensine os teus filhos. Gaste um tempo para ensinar os teus filhos a caminhar no caminho correto. Isso que Deus quer nas nossas vidas. Fale para eles sobre o batismo. Mas ele só tem 4, 5 anos. Começa a falar, começa a ministrar no espírito dele, para que aquilo seja gerado e ele tome uma decisão correta quando ele tiver a sua maturidade, né? A minha filha mesmo, ela foi batizada com 9 anos, 10 anos, e o meu filho com 8. Mas já tinha um entendimento do que era o batismo, porque foi ensinado desde pequeno, desde criança. Eu não posso estimular. Qual a idade que é para batizar? A idade que ela tiver o entendimento, o discernimento do que é o batismo. Uma vez eu fui batizar um pessoal e tinha uma menina que queria ser batizada, meu. Eu não sei quantos ela tinha, 8, 7 anos. E eu lembrei dos meus filhos batizados. E eu falei sobre o batismo, ela falou, eu quero ser batizada. Eu falei, então você vai ser batizada. Eu não posso excluir ninguém. Desde que a pessoa tenha um entendimento da coisa, principalmente referente ao batismo, eu não posso excluir. Eu tenho que incluir as pessoas com amor. Não é incluindo o pecado, mas incluindo o pecador, para que o pecado seja liberto através do amor em Cristo. Não é eu acusando, apontando o dedo que as pessoas são libertas, irmãos. Não é apontando o erro, acusando, mas é chamando para perto da verdade, que é a palavra, chamando com amor para perto da verdade, e as pessoas sendo libertas em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo é que vai convencendo. Então, a palavra fala que a fé vem por ouvir a palavra. Então, quando a criança está ouvindo a palavra, está gerando fé no coração dela. Mas não entende. Não fique preocupado se ela entende ou não entende. Deixe o Espírito receber. Ensina a criança no caminho correto e jamais, quando ela ficar velha, ela vai se desviar desse caminho.
Por quê? Porque foi gerado no Espírito. É. A verdade foi gerada no Espírito. A verdade foi gerada em amor no Espírito. Com certeza, futuramente você vai ter menos trabalho. Menos trabalho. É. O tempo que você gasta ensinando, É. você não vai gastar tempo disciplinando. É menos tempo para disciplinar, é menos tempo de corrigir, é menos tempo de dor de cabeça, porque eu estou ensinando no caminho correto. Amém? E a sua neta, sabe o que vai acontecer? Eu creio nisso, sabe? E quando ela crescer mais, né, tiver jovem, né, adulta, com certeza ela vai lembrar desse fato, da sua ministração e da sua oração no aniversário dela. Com certeza ela vai ser um testemunho, um marco na vida dela. Às vezes, sabe o que acontece? É isso que eu acho muito... às vezes eu fico indignado, né, e acho muito estranho. As pessoas procuram fazer show para marcar a vida das pessoas. E atos simples, muitas vezes, marcam muito mais e deixa marcado e acabou, e não precisa fazer muita força. Então, uma oração, uma palavra lá de 5 minutos, algumas coisas, suas atitudes, o jeito de você ser. Eu estava assistindo até essa semana eu nem conheço a pessoa, eu conheço a pessoa que entrevistou, mas eu não conhecia o casal. Então, conheci um casal que a esposa teve câncer e ela faleceu dia 6 agora, né? E aí eu conheci pelo vídeo, né? Pela uma live. A pessoa, o marido está vivo, né? E a pessoa já faleceu, a irmã já faleceu. Mas o testemunho dos dois, enquanto ela estava viva, estava contando, isso me impactou muito. E eu nem conheço a pessoa, nem conheço. E foi um testemunho, se você dizer assim, eu posso dizer com certeza, muito simples mesmo, mas me impactou, me trouxe um marco. Não foi nenhuma, como eu posso dizer, um milagre onde a pessoa estava com uma perna mais curta e a perna aumentou, por exemplo. Não foi desse tipo. Foi vida cotidiana com Deus, simples, isso me impactou. Então, eu quero dizer o seguinte, que às vezes a atitude nossa simplória, simples, né? Como um avô fazer uma oração, como um avô dar uma palavra, como um avô colocar a mão sobre a sua neta, orar, profetizar coisas boas para ela, falar de coisas boas, né, para ela, tal, e boas novas a palavra, isso traz um marco para a vida da criança, da pessoa. Então, isso é importante. É essa vida com Deus que nós queremos ter. Amém. Glória a Deus. Acho que é isso mesmo que a intenção de hoje da palavra, o bate-papo, é quem pode tomar a ceia do Senhor, né? E todo aquele que é salvo, né? E as crianças são salvas. Amém. Segundo Jesus, se as pessoas não se tornarem que nem uma criança, elas não podem entrar no reino dos céus. Pela simplicidade, né? Mas criança tem maldade. Mas não se compara com a maldade do adulto. Não se compara com aquilo que o adulto tem de desenvolvimento maligno, né? E só Jesus para nos libertar e, através da graça dele, para trazer cura e libertação nas nossas vidas. Amém? A gente não vai trazer, só completando aí, a gente não vai trazer melhoria para este mundo, né? Se é que esse mundo tem que ficar melhor, a gente não vai trazer melhoria para este mundo com novos celulares, novas tecnologias, shows. Nós não vamos trazer melhoria dessa forma, nós vamos trazer melhoria o que a palavra diz, no tete a tete, na oração, observando a palavra, obedecendo a Deus, tendo comunhão, partindo o pão, tudo isso com clareza, dizendo que Deus é maior sobre todas as coisas e Deus dirige a nossa vida. Né? Amém. Por isso que nós falamos de palavra assim, como esta palavra, bate-papo na palavra, quem pode participar da ceia do Senhor, porque às vezes coisas no meio do caminho ficam enroladas, ficam mal explicadas, né? Coisas ficam mal explicadas. Então, a gente está aqui como tentando dar um alerta, né? E vou complementar, nós não estamos aqui nos portando como julgadores, não somos advogados e não somos juízes de ninguém e nem da igreja, mas quando nós olhamos a palavra e lemos a palavra, e a palavra é desafiadora, ela nos traz desafio e verdade em nosso coração, nós verbalizamos essas boas novas, dizemos assim, ó, tem coisa errada aí, tem coisa que não está indo bem,
Vamos acertar isso aí, gente? Vamos acertar isso aí, igreja? Porque igreja somos nós. Quando nós falamos dessa palavra aqui nas lives, tanto num bate-papo como hoje, ou nas ministrações em si, nós estamos dispostos a falar sobre a verdade, nós estamos dispostos a falar com clareza as coisas, e nós estamos dispostos, se estivermos errados, voltarmos para trás, porque o que vale mais é a palavra, o que vale mais é a vida com Deus, o que vale mais é Deus, Jesus, o Espírito Santo. Então, o que trazemos aqui não é julgamento, nós não queremos trazer julgamento, nós não queremos trazer a reflexão da palavra em nossos corações e nas nossas vidas, para que tudo que for falado, até quando a gente está falando, seja que tenha em você um momento de reflexão. Fala assim, será que isso aqui é verdade? O que diz a palavra? Como diz um amigo que já faleceu, um mestre, cavoca a palavra, cavoca ela, bicho, cavoca ela, cavoca, vai cavocando, vai procurando, é um tesouro essa palavra, você vai procurando, e ela vai te trazer uma revelação imensa, uma clareza imensa, uma luz imensa sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja. A vida da igreja tem que ser plena, dinâmica, não dá para ficar como impostores cristãos, não pode se portar dessa forma. Eu sou um impostor cristão, eu não confio, eu não faço, eu não atuo, mas só falo. Não, tem que atuar, tem que dizer, tem que falar. A igreja precisa ser dinâmica, a igreja precisa abrir os olhos, por isso que foi falado, Jesus vem buscar uma igreja sem mancha, sem ruga e sem mácula. E se Jesus disse isso, se a igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, significa que ela está, então, nesse estado. E ela precisa melhorar. Nós precisamos melhorar. Amém. 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 Glória a Deus. Que esse bate-papo possa ter abençoado e acrescido e trazido conhecimento para você nessa noite. Amém? Amém. Segunda-feira nós temos a live às 20h30. Amém? Isso. E eu acho que daqui uns 15 dias nós vamos ter batismo aí, tá, Eisen? Tem umas pessoas querendo ser batizadas, né? Eu já vou tentar providenciar isso daqui uns 15 dias. Para a glória do Senhor, algumas pessoas vão ser batizadas em nome de Jesus. Amém. Amém? Até segunda às 20h30. Se você Amém? quiser, coloque um comentário aí na live, aí, coloque um comentário agora, concordando ou discordando, coloque aí e a gente vai se sentir bem pelo seu comentário. Obrigado, até segunda-feira, com uma até ministração. Segunda. Amém. Deus abençoe. Amém.